Boa tarde para todos. Em João 5, 24, do capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que quer dizer quando Jesus realmente falou, né? Na verdade, vos digo. Quando se trata, na verdade, vos digo, primeiro porque Jesus testemunhou o Pai e o Espírito Santo. O Pai como verdadeiro e o Espírito Santo como verdade, como verdadeiro. Então, Jesus realmente não falou de si mesmo, mas alguém, né, que testemunhou por ele. Então, Jesus realmente falou isso. Na verdade vos digo. Na verdade, né, falando de Deus e da verdade, que é o Espírito Santo. Então, exatamente, tem muitas pessoas que não criam nele, por isso que ele falou isso. Quem crê em mim, aí diz assim, quem ouve a minha palavra, tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Jesus até falou, né, diz que nem só de pão, no capítulo 4, né, de Mateus, quando Jesus falou, né, para o adversário, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, está escrito. Então Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e já não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque realmente ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou? Porque exatamente a palavra de Deus é que fala que Deus enviou Jesus. Lá no capítulo 3, e versículo 16 de João, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então é isso. Então todo aquele que crê realmente, né, em Jesus Cristo, aquele que crê no Pai, né, tem a vida eterna. Mas aí como é que se entende, né, que a Bíblia diz que passou da morte para a vida? Esta morte não relaciona a morte física, e sim a morte espiritual, que a palavra de Deus diz que serão lançados no lago horrível de fogo, que é a segunda morte. Então todo aquele que realmente crê em Jesus, que crê na sua palavra, que obedece a palavra exatamente de Deus, que está no Santo Evangelho de Jesus Cristo, não vai provar o dano da segunda morte, certo? Então fica essa palavra de Deus para todos nós, e tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe a todos.